Fala aí, meu amigo, minha amiga que acompanha o meu estudo gráfico. Um frio para cada um aqui em São Paulo. Espero que vocês estejam bem agasalhados aí, espero que vocês estejam bem. Hoje no vídeo desse domingo a gente vai falar aqui sobre o Ibovespa, que cravou aqui naquela data que a gente vinha comentando, dia 19/8. A gente vinha comentando aqui sobre a possibilidade do mercado fazer algum tipo de movimento expressivo nessa data, dia 19/8. Um movimento de inflexão, ou seja, a marcação de um topo, ou mesmo a aceleração do movimento de alta que estava vigente. Nós vamos passar aqui então sobre a explicação dos ciclos. Eu fiz um roteiro para mostrar para vocês o que a gente vai falar aqui hoje. Então nós vamos falar um monte de coisa do Ibov, vamos falar os ciclos, as datas dos próximos ciclos, que eu tenho certeza que é isso que vocês querem ouvir. Vamos passar sobre o índice de small caps, o dólar e os juros, que são três gráficos que fazem sentido a gente acompanhar também. Além de trazer as ações aqui que vocês pediram, as ações que vocês deixaram aqui nos comentários dos vídeos anteriores e no meu Instagram, @meuestudográfico, já me segue lá, @meuestudográfico, eu posto conteúdo diariamente lá, falando sobre gráfico, mercado e análise técnica. Se você quiser deixar algum tipo de ativo aqui nos comentários para a gente estudar no próximo vídeo, tá feito o convite, deixe nos comentários a sua ação, o seu ativo para a gente estudar no próximo vídeo aqui também. Assiste aí o vídeo todo que eu vou soltando vários insights aqui pelo vídeo, várias coisas no decorrer do vídeo que podem te ajudar. Quando você escutar alguma coisa que pode te ajudar aí, deixa um like para ajudar aqui no canal também. Não deixa de se inscrever aqui e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente solta aqui no YouTube. Bom, começando pelo Ibovespa aqui, gráfico diário na tela. O Ibov faz uma queda relevante no pregão dessa sexta-feira, cai 2,04%, deixa uma barra de queda que dá a ideia de início de movimento. Essa barra de queda aqui ela é bem parecida com essa barra aqui, ó, que a gente teve no comecinho de abril, que deu início a esse movimento de queda. É uma barra que dá a ideia de um início de movimento, depois de um longo movimento de alta esticado, depois do encerramento de um ciclo no tempo que a gente já vai falar mais aqui também. Então essa barra aqui no gráfico diário dá a entender pra gente que existe um movimento corretivo vindo pela frente, e esse movimento corretivo ele pode se dar de algumas formas. Não necessariamente o mercado vai cair até os 100, 90, 80 mil pontos. Esse movimento ele pode ser lateral. Sim, ele pode ser lateral, ele pode se dar aqui nessa faixa aqui de resistência, o que seria ótimo para a tendência de alta do mercado continuar. Agora, se o mercado corrigir de forma mais aguda, eu posso pegar aqui a retração de Fibonacci e colocar de cima para baixo aqui, e olha só que interessante, essa zona aqui, ó, de 61,8 de retração, repara como essa zona aqui ela tem confluência com alguns pontos importantes que valem a pena a gente comentar. Essa zona do 102, que vai dos 100 mil pontos até os 103, sempre zonas aproximadas, repara como a gente tem esses topos que foram rompidos, esse fundinho que foi deixado, que foi o único zigue-zague dessa perna toda de alta aqui, o único zigue-zague aconteceu aqui, ó. Então aqui tem um fundinho. Então a retração de 61 coincide da confluência com esses topos aqui, esse fundinho aqui no gráfico diário. Isso me faz imaginar que a primeira zona de suporte mais forte no preço mesmo é aqui embaixo, ó, nos 102 mil pontos. Claro que não quer dizer que vai cair em linha reta em um único pregão até lá. Aliás, é pouquíssimo provável que isso aconteça. Vamos passar aí das duas próximas semanas. Imagino 2, 3 semanas de correção aqui no nosso mercado. Então essa retração de 61,8, ela pode sinalizar para a gente um ponto de confluência importante que vale a pena você ser acompanhado aqui no mercado também. Eu queria trazer aqui para vocês o Ichimoku. E repara, o Ichimoku rompeu as nuvens do gráfico diário aqui também. E a nuvem futura já inverteu aqui, o que mostra uma tendência de alta pelo Ichimoku. Eu aumentei a fonte da escala de preço aqui para ajudar você aí que assiste o vídeo no celular. Então aqui, ó, no gráfico diário, o Ibovespa entra em tendência de alta com a nuvem futura ficando azul. Ótimo, show de bola. E no semanal? No semanal será que tá igual? Ó, no semanal o cenário é bem diferente. No semanal, o Ibov não muda sua tendência indefinida. O Ibov anulou a tendência de baixa no semanal com a superação desse último topo na semana passada. Continua trabalhando dentro de um canal de baixa, é verdade, mas esse canal aqui ele perde força quando a gente tem esse topo aqui sendo superado no gráfico semanal. Mas repara que a nuvem futura continua sendo vermelha e o preço continua figurando abaixo dela. É bem verdade que nessa última semana o mercado conseguiu furar a nuvem e se manteve acima dela. Com o preço aqui dentro da nuvem do gráfico semanal, eu posso imaginar que a ponta da nuvem aqui, o extremo da nuvem aqui, que tem um nome, não vou entrar nesse aspecto mais técnico aqui, é legal que o preço se mantenha
dentro da nuvem, ou se romper, que rompa para cima. Não é mais legal que a gente tenha fechamentos fora da nuvem com a nuvem vermelha aqui embaixo. Então aqui no semanal, fechamentos fora da nuvem é ruim. Fechamentos fora da nuvem é ruim aqui, já que a gente teve a nuvem futura ainda vermelha. A gente não teve a inversão da nuvem futura. Então vamos ficar atento para o Ibovespa ver se ele fica aqui dentro dessa faixa da nuvem, né? Não seria legal o Ibov vir para fora da nuvem, já que ele rompeu ela aqui. Agora a gente quer ver o quê? Umas 2, 3 semanas aqui desse sentido, e o preço tentando fazer o rompimento da nuvem aqui no semanal, vindo para cima dela. A gente gostaria de ver aqui a inversão da nuvem futura e o rompimento da nuvem aqui para cima. Então eu gostaria de ver o quê? Uma barra que viesse para cima dessa nuvem aqui, e que a nuvem futura em algum momento ela se invertesse. Vai ocorrer a inversão dela aqui, ela vai começar a abrir e toda essa faixa tende a ficar azul. Dá um print nessa tela aí para você ver o que a gente espera. Olha só como eu desenho bem. Então é mais ou menos isso que eu espero aqui no gráfico semanal, na visão do Ishimoku. Tem um cenário de simetria possível? Não é nenhum louco quem imaginar alguma coisa nesse sentido aqui, né, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tanto no diário quanto no semanal, é possível a gente visualizar algum tipo de simetria que o preço possa fazer algo nesse sentido. Não é nenhum louco. Então a gente imagina o quê? Um eixo simétrico aqui, ó. Repara nessa faixa que está na vertical, um eixo simétrico aqui. Toda essa parte da esquerda estaria sendo replicada para a direita aqui agora. Para quem não está conseguindo visualizar, ó, essa parte aqui, a gente esperaria que ela fosse replicada, espelhada para cá, dessa forma. Então isso que é a simetria que a gente tanto fala. Então é uma possibilidade. No gráfico diário fica bem claro aqui, a gente teria que ver algo nesse sentido, né? Ó, alguma coisa assim, para a gente acreditar no movimento de alta simétrico, como a gente vem falando aqui. Já comentei com vocês aqui também que esse topo aqui, ele é muito parecido com esse topo, mas não quer dizer que vai acontecer exatamente esse mesmo movimento. Eu queria trazer para vocês aqui um ponto interessante. Eu trouxe alguns estudos no meu Instagram, e eu vou mostrar aqui para vocês o ponto relevante que o Ibovespa chegou através de um oscilador bem comum no mercado, que é o IFR 14. Essas linhas aqui, ó, elas são móveis, fui eu que coloquei, e você tem que ir ajustando esse nível do IFR para cada ativo que você for estudar. Então repara, para o Ibov, essa faixa dos 80 é uma faixa importante. Repara que quando chega aqui, ó, nos 80, tende a marcar algum topo. Ó, 80, topo, 80, topo. E agora aqui chegou bem perto dessa região novamente. Repara que aqui, ó, nesse período aqui, o indicador chegou nesse ponto extremo, corrigiu, mas corrigiu bem modestamente e depois voltou a subir. É mais ou menos esse cenário aqui que a gente gostaria de ver aqui no Ibovespa agora. Mas, repara, a gente tem aqui o cenário, por exemplo, também, que nem aconteceu aqui no Coronga Crash em março de 2020. O indicador estava muito sobrecomprado e o mercado despencou feio. Aqui, ó, já no começo de 2021, o mercado também fez um topo, corrigiu de modo mais agudo, não tão pouco que nem aqui em 2017, não tanto que nem em 2020, mas corrigiu. Essa faixa aqui de correção aqui, ó, foi significativa quando o preço encostou nessa zona do IFR 14 aqui no gráfico diário. E agora a gente teve aqui o oscilador encostando novamente nesse mesmo ponto. Isso tudo, pessoal, repara, a gente falou da simetria, a gente falou do movimento esticado, a gente falou das nuvens, do distanciamento para as médias, no nível do oscilador. Tudo isso, repara, uma soma de fatores que vai fazendo a gente a pensar de determinado modo. Nunca vai ser um fator isolado. Ah, o IFR, ah, a nuvem, ah, a data do ciclo. Nada isolado vai fazer algo acontecer. É sempre uma soma de fatores. O mercado financeiro é uma soma de um monte de coisa acontecendo junto e nunca de uma só. Então tomem cuidado aí quando vocês forem estudar um único aspecto. Sempre tentem somar o maior número de informações possíveis para a sua tomada de decisão. Outro oscilador que eu gosto bastante de utilizar aqui é o estocástico lento. Esse oscilador eu gosto de utilizar ele com a companhia das médias móveis mais longas, aqui médias móveis de 200, média móvel de 80, média móvel de 50, que são médias um pouco mais longas, não são as de 8 e de 20 tradicionais de curto prazo. Eu queria destacar para vocês, pessoal, que diferente desse movimento de alta anterior que a gente teve aqui, a média móvel de 200 nesse movimento aqui, ela estava
caindo. Essa aqui, a vermelhinha, é a média móvel de 200, tá? Repara que esse movimento de alta aqui, o preço subiu, mas a média estava caindo. Esse movimento de alta aqui, o preço conseguiu cortar as médias e a média já virou para cima, ó. Então, a virada da média móvel de 200 para cima e o preço ter ido para cima das médias longas aqui, na minha opinião, é um sinal de força compradora considerável para o mercado. Lembra aqueles pontos de suporte que a gente falou agora há pouco de Fibonacci, dos topos anteriores? E que a gente tem mais como suporte aqui também, que o preço pode dar uma segurada. Repara que a gente tem todas essas médias aqui, ó, que antes eram resistência. Por quê? Porque o preço estava abaixo delas, então quando o preço subisse ele ia bater nela. Agora o preço está acima delas com elas subindo. Então a gente tende a ter o quê? Uma região de suporte aqui. As médias vão estar todas subindo e o preço tende a bater aqui e encontrar algum tipo de resistência para passar para baixo. Então vejo essas médias móveis mais longas aqui apontando para cima agora e os preços acima dela também como um sinal de força. Outro sinal de força pouco comentado aqui, uma visão diferente do estocástico que você não ouve todo mundo falar. Isso aqui, pessoal, ó, quando o estocástico se mantém bastante tempo sobrecomprado até que ele faça uma correção, é mais um sinal de força. Repara que o estocástico ficou sobrecomprado aqui, ó. Nesse ponto aqui desse movimento de alta, ó, o estocástico já estava sobrecomprado. Todo esse restante do movimento aqui, ele continuou fazendo, mesmo com o estocástico sobrecomprado. Então, isso é um aspecto interessante de força compradora que vale a pena ser reparado também. Então, falamos um monte de coisa aqui e vamos falar dos ciclos, que é o que vocês tanto querem ouvir, imagino eu, né, pessoal? Vamos lá. Primeiro de tudo, deixa eu apagar esse Fibonacci aqui. A gente vem comentando aqui com vocês, pessoal, sobre a possibilidade do mercado fazer algum tipo de movimento forte ou de inflexão no dia 19/8. Se você acompanha meu conteúdo aqui, você sabe que essa data está marcada aqui há bastante tempo. A gente vem acompanhando esse ciclo desde o final do ano passado, tá certo? Desde esse momento aqui. Na verdade, o ciclo foi marcado aqui, ó. Nesse ponto aqui eu marquei o ciclo com base desde dezembro, mas o ciclo a gente passou a acompanhar em março desse ano aqui. Porque a gente precisa de tempo para que os ciclos vão ficando visíveis para mim. Eu não consigo chutar que aqui ia ser um ponto de início do ciclo. Não. Então eu tive que esperar acontecer 1, 2 pontos para até então a gente conseguir traçar o movimento. Então repara que a cada vez que a gente tem essa linha vertical aqui encontrando com o preço, nós temos algum ponto relevante. O que é um ponto relevante para você, Bruno? Eu considero um ponto relevante uma inflexão, ou seja, quando o preço está caindo e ele começa a subir de novo, uma inflexão, ou quando ele acelera. Também é um ponto importante que esse ciclo marca aqui para mim. Então repara que nesse ponto aqui, ó, foi o fundo do começo do ano, que deu a primeira pernada de tendência de alta aqui que a gente teve, depois foi revertida, começou aqui nesse fundo. O pivô foi rompido também nesse ciclo. O pullback também foi aqui nesse ciclo, que dura aproximadamente 36 dias. 36 pregões, pessoal. 36 pregões, há 2 meses e pouco, mais ou menos. Mais um fundo cravado aqui. Um topo aqui, ó, cravado também. Então a gente estava esperando que o quê? Que no dia 19/8, alguma coisa acontecesse aqui. O que eu estava esperando? Eu estava esperando, sinceramente, que o preço avançasse, fosse uma aceleração para buscar essa linha de resistência do canal de baixa de prazo maior aqui do Ibov. Eu estava esperando que essa faixa de preço aqui, ó, dessa linha inclinada, fosse testada. Eu imaginei que o preço fosse acelerar para cá. Não foi o que aconteceu. Teve uma barra muito forte de queda no pregão dessa sexta-feira. Com isso, o encerramento desse ciclo aqui e o início de um novo ciclo começou aqui agora. Então, anota aí já para você ficar esperto, ó. 10/10. 10/10 é a data que esse mesmo ciclo que acabou aqui, ó, deixa eu colocar assim para ficar claro, ó, esse ponto aqui, ele vai ter mais um ciclo encerrando agora dia 10/10. É dessa forma que eu tracei o ciclo que a gente vem acompanhando aqui no Ibov. Tem mais um ciclo aqui em andamento? Tem. Eu vou falar um pouquinho dele também, mas quero falar mais de um cenário simétrico aqui em cima dessas datas. Repara que esse movimento de baixa aqui foi muito parabólico, foi meio que de uma vez. Até por isso que o preço subiu reto, já que aqui a gente não tinha, ó, nada de resistência. Se eu entender que o movimento espelhado aqui, esse movimento aqui vai se dar para agora, esse movimento aqui, ó, vai acontecer agora aqui,
eu encontro esse mesmo período de correção. Se eu traçar ele para cá, eu encontro uma data aproximada ali do dia 14/9, tá bom? 14/9 também tem um ciclo que encerra, que é o tempo desse período aqui de corretivo aqui em maio, jogado para cá. Então, esse 14/9 também entendo que é uma data importante, até porque 14/9 coincide com mais um ciclo que a gente vem comentando aqui pelo gráfico semanal. Esse ciclo, na verdade, ele está sendo pautado pelo fundo do Coronga, tá certo? Aqui embaixo, então, foi o início desse ciclo que eu comecei a acompanhar aqui. E ele está sendo pautado aqui, ele é mais ou menos a cada 6 meses, tá certo? Então, por exemplo, daqui até aqui, ó, eu tive 6 meses. Foi o comecinho de março até outubro. Então, daqui até aqui mais um ciclo, daqui até aqui mais um ciclo e daqui até aqui mais um ciclo. Repare que a gente está chegando perto dessa data que eu falei aqui com vocês. Então, vamos ver o que esse ciclo aqui está falando para a gente. Nós temos aqui o fundo do Coronga, que eu entendo que é algo bem relevante de ser acompanhado aqui no mercado. É um marco a partir desse ponto aí, o mercado mudou completamente. Então, acho que faz sentido a gente acompanhar os ciclos a partir desse ponto. A gente teve aqui esse fundo, então, nós tivemos aqui mais um fundo do pullback desse movimento, impulso, correção, impulso, então marcou mais um ponto aqui. O topo histórico foi cravado, repara que a distância do topo do fundo do Coronga até o topo histórico do papel, do ativo aqui, que no caso o Ibovespa, é exatamente esse movimento projetado para frente aqui, ó. Então cravou o topo histórico, cravou aqui também aquele ponto de inflexão do fundo duplo que fez esse movimento de alta aqui para cima. Olha essa linha aqui. E agora a gente tem mais uma vez esse ciclo encerrando aqui, ó. Esse ciclo ele encerra, coincidentemente, aqui no gráfico diário fica fácil de ver ele está bem em linha com esse final desse movimento aqui, ó. Então esse movimento aqui, se ele for replicado para cá, o final dele vai dar mais ou menos dia 14/9. Então é um ponto importante que faz sentido ser acompanhado também. Falamos bastante dos ciclos aqui, dessas coisas todas do Ibovespa. Quero passar rapidinho aqui pelo dólar, antes da gente falar das ações aqui. Vamos falar do dólar, que acabou essa semana aí fazendo mais um repique. O dólar sobe nessa semana aí 1,6%, uma barra branca que dá a ideia aqui de algum tipo de fundo desse movimento de impulso, correção. Para mim, o dólar pode vir aqui retestar a região dos 5.480, porque é o que o mercado segurou aqui nessa região aqui e veio para cá. O que a gente espera? Como a gente espera uma correção do Ibovespa, não é nenhum louco quem esperar que o dólar dê uma subidinha aqui para cima. Abaixo desse fundo aqui dos 5,05, o dólar desconfigura isso que eu estou falando e tem chance de vir mais para baixo. Já o juro DI1F25, vamos olhar aqui no gráfico, olha só, candle é importante no gráfico semanal, é um engolfo de alta aqui no gráfico semanal, depois de 3 semanas de queda. Acredito sim que esse movimento de queda aqui é um impulso de prazo mais afastado, então acredito que alguma coisa assim possa acontecer para os juros. Não podemos sonhar em hipótese nenhuma dos juros rompendo esse topo aqui. Rompendo esse topo aqui, fica muito feia a situação para a Bolsa, provavelmente a gente deve ver o mercado perdendo 100 mil pontos, fazendo um movimento bem corretivo se a gente vê os juros rompendo essa faixa aqui. Por quê? Porque para cima dessa faixa só tem resistência aqui em cima nos 17. Então, juros a 17 fica muito feio para a Bolsa, para os ativos de risco. Vou falar rapidinho do índice de Small Caps, pessoal, que é o índice das ações com menor capitalização aqui no nosso mercado. Costuma ser um pouco mais volátil. Repara que aqui o índice de Small Caps bateu numa linha inclinada de prazo longo. A gente pode imaginar assim a mesma simetria para o Ibovespa aqui para o índice de Small Caps, e contar com algum tipo de rompimento dessa faixa de resistência que está bem mais claro do que no Ibov aqui, junto com o rompimento dessa linha inclinada. Então, o gatilho para o movimento de alta aqui no índice de Small Caps aqui é o rompimento dessa faixa de preço que coincide tanto com o rompimento das resistências, tanto com essa linha inclinada que a gente vem passando aqui. Repara que não é nenhum louco quem imaginar também aquele cenário de simetria que a gente vem comentando aqui, para cá e para cá. Alguma coisa aqui não é nenhum louco quem imaginar isso também aqui no índice de Small Caps. Vamos falar das ações aqui para vocês. Eu separei 7 ações que vocês pediram aqui nos comentários. Começando os ativos aqui com VEG3. VEG3 é um ativo que trabalha dentro de um canal de baixa. É um ativo que fez um pivôzão de alta amplo
aqui, que está quase atingindo um alvo de 61,8 aqui na região do 31,90. Desconfigura o cenário de alta aí, fechando abaixo dos 28. Abaixo dos 28 já desconfigura o cenário de alta. Manda embora a tendência de alta aqui embaixo, fechando abaixo dos R$24. Já no gráfico semanal, é uma tendência indefinida se você utiliza os mesmos critérios que eu. Por quê? Porque a gente tem topos mais altos, vai formar um topo aqui em algum momento e vai ser mais alto que esse, fundos mais altos também, mas a média caindo. Então, quando a gente tiver essa média aqui virando para cima, aí sim a gente teria a reversão de tendência no gráfico semanal aqui em VEG. Já no gráfico diário, é uma tendência de alta e precisa ter a sua correção. A gente precisa ver como é que vai ser a correção aí da VEG. Não é muito legal ela voltar abaixo dos R$28 aqui, como eu já falei. Desconfigura o cenário de alta abaixo dos 28. Se conseguir insistir na alta, tem resistência aqui nos R$35. A próxima ação é uma ação até correlacionada com a VEG, que é a AL3. É uma fabricante de pás eólicas, né? Aquelas pás para geração de energia eólica. Aqui é uma tendência de baixa, tanto no gráfico semanal, tanto no gráfico diário. Não tem muito o que falar sobre esse papel. Tem o seu suporte aqui na faixa dos 2,25, resistências principais aí na faixa dos 3,50. O mercado trabalha aí nesse extremo dos 3,50 e os 2,20. Perdendo essas mínimas aqui que o mercado vem trabalhando agora, provável teste dos 2,20 aí. Vamos ver o que acontece. Nada a ser feito em AEG, que é um ativo cotado a R$2, né? Fujam de ativos cotados abaixo do valor nominal, pessoal. Ativo do setor financeiro que está interessante aí é B3. B3 trabalha numa tendência de alta. B3 encontrou resistência aqui na faixa dos 12, R$13, R$13 para ser mais exato. Repara que é um ativo que trabalha em topos e fundos ascendentes, vem subindo aqui cada vez fazendo fundos mais altos. Desconfigura o cenário de alta aí de curto prazo, fechando abaixo dos 11,90, fechando abaixo da média móvel de 20 aqui. Desconfigura o cenário de alta do Ibovespa. Superando os 13, ganha espaço para vir até os 16,30 aqui em cima. É possível também imaginar algum tipo de simetria em B3 nesses moldes aqui. Esse movimento aqui foi replicado para cá e agora a gente teria mais uma vez esse movimento aqui. Repara que essa simetria ela é possível de ser vista em alguns ativos aqui no gráfico diário. Outro ativo do setor financeiro que vocês me pediram para olhar é um ativo que eu não acompanho muito, que é SAMB11, Banco Santander. Dos bancos aí é um dos bancos mais fracos na minha opinião, tá? Não teve a mesma performance que alguns ativos do setor financeiro teve nessa última pernada de alta, mas é um ativo em tendência de alta aqui no curto prazo. Repara, trabalha com topos e fundos mais altos, desconfigura o cenário de alta aí, fechando abaixo aqui desse fundo, abaixo dos 29, abaixo dos R$30 aqui, desconfigura o cenário de alta do curto prazo. Acima desses topos aqui, o mercado ganha espaço até os 34 e perdendo essa região dos 30 aí, provável teste dos R$27 aqui embaixo. Santander é um ativo que eu não acompanho muito, não tenho muita familiaridade. Uma curiosidade é que esse movimento esbarrou justamente nas nuvens aqui que estão descendentes, né? Então, atenção a isso também. Santander é um ativo do setor financeiro que não me chama a atenção. A gente tem aqui um ativo interessante que é Vibra, VBBR, que é a antiga BRDT3. Esse papel para mim ele está interessante, ele trabalha dentro de um canal de baixa, é verdade, mas repara, a gente tem espaço até algumas médias longas aqui em cima e a gente tem assim uma tendência de alta de curto prazo e me chama a atenção esse candle de sexta-feira, num dia que o mercado caiu, Vibra subiu quase 2%, com um bom volume financeiro, negando a perda dessa barra preta aqui. Então, fechando acima dos 17,80, não perdendo essa região dos 17,80, Vibra aí ganha força, na minha opinião, para testar inicialmente os R$20. Então Vibra, um cenário interessante, que não perdendo aqui os 17,90, pode buscar os 20 e acima dos 20, os 24, tá bom? Abaixo dos 17,80, o ativo pode vir aqui testar os R$15, R$16, que são esses fundos marcados aqui em julho. Outro ativo que tá bonito, repara só, que mesmo com o mercado caindo, tem algumas coisas que estão legais ainda. Vibra, eu falei aqui para vocês agora, Agro 3.
outro papel interessante, não tem como falar. Lógico, já saiu do ponto ótimo de compra, na minha opinião, que foi alguma coisa perto dessa faixa aqui, mas essa barra de sexta, volto a lembrar, num dia que o mercado caiu 2%, esse ativo conseguiu subir quase 2%, com um bom volume financeiro, com as médias apontadas para cima. Então, não fechando abaixo dos 24,70 aqui, a Agro ganha espaço para vir visitar para mim essa próxima região de resistência nos R$ 30 aqui em cima. Então, repara, é um bom upside aqui em Agro 3. Desconfigura o cenário de alta aí, fechando abaixo dos 24,70. Abaixo desse preço aí, o ativo pode voltar aqui para os 22,30, que é a próxima região de suporte. Repara que aqui, assim como aqui caiu reto, para ela subir reto aqui, até aqui é um palito. Então, por que isso acontece, pessoal? Porque não tem resistência, não tem memória de preço. Gráfico é memória. Aqui caiu reto. Então, o ativo vai ganhando espaço por inércia aqui em cima. Então, é um ativo interessante que eu acho que vale a pena ser acompanhado, a Agro 3. Eneva, um ativo do setor elétrico, que me chama a atenção, porque é um dos poucos ativos do setor elétrico que tem essa resistência bem definida aqui na faixa dos R$ 16. Já comentei ela aqui em alguns outros vídeos, dá até para imaginar que a gente tem algum tipo de triângulo aqui, enfim, não é um triângulo, mas é realmente uma contração, com topos no mesmo nível e fundos mais altos. Fato é que, acima dessa região dos R$ 16, o mercado ganha espaço inicialmente para vir até os 17, tá certo? E depois, olha, acima dos 17, como a gente ganha praticamente espaço, né? Não acho que essa resistência dos 17 seja muito significativa. Enfim, o mercado pode ter grandes upsides aí em Eneva 3, se ela conseguir romper os 16, sem perder essa região dos 15 aqui, ó, que é o seu suporte de curto prazo principal. Então vocês viram, falei aqui com vocês de várias ações, falei de ciclos do Ibovespa, mostrei aqui um pouco da minha visão dos ciclos que eu postei aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa um like aí, comenta aqui a dúvida aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês aqui embaixo. Boa semana para você, muita saúde para você e para sua família. Até o próximo vídeo, tchau!